Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro. Voltamos aí com as nossas análises. Semana passada foi bem dura, né? Tomamos uns stop aí forte do Sniper na prata, na Bolsa Brasileira. Me fez refletir bastante aí sobre a estratégia. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas não sem antes dar aquela analisada no mercado. Eu vou intercalando as duas coisas aqui, trazendo os ativos e falando um pouquinho sobre o que vai acontecer com o projeto aí, tá? Bom, vamos começar aqui, como sempre, no índice dólar. A gente vê que, olhando aqui no diário, parece que o índice está querendo voltar a fazer uma tendência de alta, né? Digamos assim, rompeu a média de 20 aqui no diário, está meio de lado, talvez num período de concentração aí, de consolidação, para voltar a subir, né? A verdade é que o dólar continua, se a gente olhar aqui no semanal, ainda segue uma tendência de baixa, e no mensal ainda está naquela tendência de alta, então ele continua nessa grande indecisão aí, de para onde que ele vai, né? E aqui já entra um pouco das reflexões, né? Assim, da primeira para a segunda temporada, eu incluí um filtro de olhar o semanal antes de uma tomada de decisão, né? Assim, não ficar só no diário aqui. E eu tenho repensado isso, entre outras coisas, vou trazer algumas coisas que eu tenho refletido. De um modo geral, para mim está claro que eu vou fazer mudança na estratégia, tá? Possivelmente começar uma terceira temporada e nós encerramos aqui, batemos 49 trades, as 50 lá que eu falei que era importante para a gente poder analisar a estratégia. Eu achei na web. Nossa, o meu Google aqui entrou na história aí. Enfim, olha o que eu refleti, por exemplo, aqui, ó. Me chamou a atenção de ter perdido essa possível entrada aqui no euro, tá? E outra coisa que tem me chamado a atenção é, por exemplo, eu queria poder, ó, nesse momento aqui, vender dólar australiano. Mas a estratégia do Sniper não permite. Por quê? Porque eu acho que ele, tá vendo? Ele já está abaixo da média de 20 no diário, apesar de não ter ido lá embaixo. Mas se a gente olhar aqui no mensal, por exemplo, ó, fica meio clara essa queda. Então, são coisas que eu estou refletindo, ainda não vou trazer nenhuma conclusão hoje não, mas trazendo esses pontos aí, né? Vamos continuar a análise aí. Então, o euro, no diário, a gente vê isso, ele querendo fazer uma tendência de baixa, né? Ao contrário do índice. Só que no semanal pode ser só uma retração daquele topinho lá em cima, né? Sendo que no mensal já também parecendo querendo que ele chegou aqui numa resistência, voltou na média de 20 e pode continuar caindo. Então, nós vamos ter que ficar de olho aí, tá? Dólar e ien. Esse a gente tomou stop aí essa semana, a gente chegou a estar no lucro. Outra coisa que eu pensei também bastante foi, um dos erros foi ter ficado segurando posições que não foram muito para o nosso lado. Uma coisa que eu estou pensando seriamente em colocar na estratégia é o seguinte: fez duas velas contra o nosso sentido, do lado contrário da média que a gente quer. Então, por exemplo, a gente está vendido, fez duas velas verdes em cima da média de 20, estamos fora, tá? Isso eu acho que a gente já diminuiria bastante das nossas perdas aí. Então, dólar e ien, o que é? A gente vê também ele tentando fazer uma alta, o ien bem fraco essa semana aí, de modo geral, diferente de outros pares também. No semanal, é aquela mesma história, tá vendo? Falta de confluência total. No semanal ele pode estar só fazendo uma retração aqui para continuar caindo, só que se a gente olhar no mensal é o contrário, ele pode estar fazendo uma retração para subir e no mensal já começa a mostrar esse padrão aí bem forte no mensal, tá? Uma coisa que eu estou pensando também é em usar o mensal e o diário, tá? Usar o mensal como filtro principal. Então, nesse caso aqui, ó, eu só poderia usar a trade comprada e usar o diário para a entrada em si, tá? É uma possibilidade. Eurien pegou o nosso stop também, né? Tava o nosso stop bem aqui, pegou ontem nosso stop, é outro que a gente estava vendido. Também, se tivesse aquele critério, ó,
de 2 velas verdes. Não ia ter adiantado muito não, mas ia ter saído da operação ontem, né, em vez de pegar no nosso stop hoje. Pegou hoje aqui o stop. Se a gente vier no history aqui, a gente vê lá, a Eurien pegou hoje, tá? Tem todas as trades aqui, já vou mostrar, ó, mostrar aqui. Tem todos os resultados. Se você quiser, você dá um pause aí e olha com calma, tá? Enfim, então pegou o nosso stop aí e já querendo subir também. Outro que no mensal, ó, eu já tinha falado, no mensal tá parecendo que pode ir para cima. Se a gente tivesse com o mensal como filtro, a gente estava fora dessa trade. Dólar australiano, essa é uma que segue, a gente segue comprado no dólar australiano frente o dólar americano, tá a mesma história aqui, ó, já tá, e aí, será que ele não vai cair, né? Mas, se a gente olhar no semanal também, ele voltou e não pegou nosso stop, então tem essa coisa interessante também de não ter um stop perto da média de 20 no semanal. Acho que a gente pode juntar isso na estratégia, mostrando todas as possibilidades que eu estou pensando, e eu vou ainda quebrar a cabeça e juntar esse quebra-cabeça, tá? Por exemplo, a gente pode ter o stop aqui no semanal, a entrada no diário e o filtro MOR no mensal. Eu estou pensando em alguma coisa desse tipo, tá? Dessa forma eu teria que procurar uma venda aqui no dólar australiano. Eu vou fazer uns backtests aí nos próximos dias e ver como que a gente pode ajustar melhor essa estratégia, tá? Petróleo, a gente vê que hoje caiu aí 0,4, tá vendo? Eu também queria poder comprar petróleo aqui, ó. Queria assim, pelo price action puro, uma coisa que eu até pensei de operar só aqui assim, ó, price action purão, sem nada de linha, tá? Só com a média de 20 e operar dessa forma, tá? Eu poderia entrar comprado aqui no petróleo. Se a gente olhar no mensal, vamos lá, não está acima da média de 20, mas está mostrando a dificuldade, já tem 3 meses, né? Que os vendedores estão tentando trazer o preço para aqui para baixo, o preço sobe, né? Então daria para pensar uma compra aqui no mensal. No semanal ele ainda está abaixo da média de 20, tá vendo? Então não serviria como filtro. Mas no diário dá uma bela entrada aqui, por estar acima da média de 20, tá? Próximo ativo aqui, o carbono, que a gente não está negociando por ser muito caro, mas também estou bem interessado nele. Olha só o padrãozinho legal que ele está fazendo. No semanal, tá querendo fazer máxima histórica. E no mensal também, ó. Se for ver, já é recorde de fechamento no mensal, tá? A gente pode ver uma nova corrida aí do carbono. É aquele negócio, é muito volátil, é difícil de entrar, por exemplo. Se a gente fosse entrar no carbono aqui, ó, emissão. Vamos pensar, quero colocar stop aqui no 8775, tá? Aqui, ó, stop no 87.75. Seria 22% da conta com o menor lote que tem, tá? Seria bem kamikaze entrar nisso aqui. O mercado não está aberto agora, ele abre 4 horas da manhã, né? O mercado lá de Londres, basicamente 4 horas da manhã. Aqui vai ser lá GMT umas 7 horas da manhã, né? Mais ou menos. Enfim, eu tô bem positivo com esse ativo aqui. Se a gente for lá por 4 horas, a gente vê a tendência de alta. O de 1 hora só que tá complicado, já deu uma esticadinha aqui no de 1 hora, né? Se a gente olhar, mas enfim, vamos passar, né? Nem para nem ficar muito tentado aqui. Ouro parece também querer fazer uma tendência de baixa, desde quando viu-se que o Banco Central americano não vai baixar o juro tão rápido, né? Uma outra aprendizado foi essa questão também, mais uma vez, do tamanho da exposição, né? Vem algumas trades negativas, ó, se a gente olhar aqui, ó, vieram, por exemplo, essa trade do Brasil aqui, perdemos 4% da conta, e mais a prata aqui, mais 3%, e essas porradinhas aqui, ó, acabam com a conta, né? Então, mais uma vez, essa questão aí, e a prata não era só essa, né? A gente estava na prata com essa exposição, mais essa aqui, né? E mais a outra que até fechou no lucro, mas tinha lucro flutuante maior, né?
Então, é algo aí pra gente pensar também, tá vendo? Essa aqui fechou 3 do 2, 3 do 2, 3 do 2. Eu movi o stop no lucro, liberei mais orçamento de risco, mas no final das contas, quer queira, quer não, foi uma perda muito grande em relação ao equity, tá? Hoje eu vejo como tendo sido um erro aí ter aumentado a exposição na prata, tá? Mas agora a gente está falando do ouro, tá vendo? Ó, no diário aqui poderia procurar uma venda, apesar de que também ele já afastou um pouco da média, né? No mensal, ó, ele caindo, mas ainda está acima da média de 20, está meio sem confluência aqui no ouro, é difícil, né? Olha só, no semanal aqui daria uma compra, né? Eu ainda fico muito nessa dúvida aí entre semanal e mensal, e se quiser também confluência em todos os time frames, praticamente não vai ter trade, né? Tem que escolher um time frame aí e operar nele, tá? Prata tá na mesma história do ouro, essa aí, tá vendo? Se eu tivesse usado aquela regra, aqui no caso nem adiantava, deixa eu ir no diário aqui, ó. Aquela regra de 2 dias abaixo também não ia ter adiantado, olha só, porque veio essa porrada muito forte, né, no dia 3, mas de 2 dias abaixo, mas dela ter fechado alguns dias abaixo da média, ou de ficar muito de lado, teria poupado aqui, né, dessa questão, mas aqui nesse caso foi mais o semanal mesmo, e o mensal também já estava, olha só, mostrando uma possível reversão aí, né. Enfim, Bitcoin hoje resolveu andar, ó, 8%, essas coisas que dão raiva, né? O mercado é muito coisa, ela pegou o nosso stop, se a gente for olhar aqui, ó, no histórico do Bitcoin e olhar no history, vamos lá no Bitcoin, aumentar aqui, ó, last 30 dias, Bitcoin pegou o nosso stop aqui, ó, close price, 21.874. Mais ou menos aqui, né? Pegou o nosso stop aqui, bem nesse nível, né? E hoje o danadinho me sobe 8% e nós estamos fora, né? Essas são coisas que acontecem, não vai ter nenhuma estratégia perfeita. Eu não estou querendo passar essa impressão aqui que nós vamos achar uma estratégia perfeita, né? Mas enfim, seguindo a análise, então, movimento altista forte no Bitcoin, essa alta de 8%, né? Se a gente avaliar. Tocou lá em cima na borda, então também nem daria entrada agora. No mensal, querendo fazer um padrão altista aí, né? E no semanal também, olha que lindo no semanal, né? No semanal fazendo aquele famoso veio, tocou aqui e testou a média pelo outro lado, tá? Bolsa dos Estados Unidos, eu tô falando aqui, pensando algumas coisas ao mesmo tempo, né? O mercado às vezes faz a gente repensar tudo que a gente acredita e talvez não seja o caso, né? São dilemas grandes, porque fica o dilema assim, pô, a estratégia não funciona ou é só uma fase ruim da estratégia e se perseverar e usar uma gestão de risco melhor vai colher mais fruto, né? Fica sempre esse dilema, né? Que nem eu falei, eu vou pensar, vou ter certeza que vou modificar, começar uma nova temporada, mas assim, vou trazer todas as conclusões aí em próximos vídeos, tá? Peço que você nos acompanhe. Bolsa dos Estados Unidos, ele fez um padrãozinho legal, até lá no nosso grupo de WhatsApp, que tem um link aqui embaixo de graça, temos discutido bastante sobre a entrada, sobre a estratégia lá no grupo. Você pode entrar, se você quiser. Até comentaram, ó, isso aqui foi de sexta-feira, tá dando um padrãozinho de entrada aí do Sniper na Bolsa Americana, tá? E acabou que eu não entrei por alguns motivos. Primeiro, porque eu já estava, confesso que até um pouco receoso desse momento da estratégia, se entrava ou não, aquele negócio também de fundamentos, de achar a Bolsa Americana cara, mas assim... e difícil de ter um stop aí dentro do nosso orçamento, mas realmente, olhando agora que passou, né, talvez tivesse sido a melhor decisão entrar, né, mas agora já tá, ainda daria para entrar ainda, né, mas agora o stop ficaria mais longe, muito caro para nós, vamos ficar fora com essa observação aí, que ele pode estar aqui dando uma beleza de uma oportunidade de compra, e o mesmo vale para a Bolsa da Alemanha, olha só,
Olha que coisa doida, eu estava reparando, no mensal a Bolsa da Alemanha está quase indo para máximas históricas, tá? Com greve, com tudo mais. É impressionante isso, né? Mas vale lembrar que teve inflação, né? Quando a gente olha bolsa é nominal, então é normal, né? Numa inflação alta que a bolsa suba, porque se está tendo inflação, a moeda está perdendo valor, esses ativos aqui tendem a estar se valorizando, né? De certa forma. Então faz algum sentido, mas chama atenção, né? Quando todo mundo acha que a bolsa... Não, agora o mundo vai acabar, vai ter guerra na Europa, a bolsa da Alemanha está só caindo, né? Nada disso, recuperou tudo e já está quase indo para máximas históricas. E no diário está esse bonitinho aqui, né? Tocou aqui na média de 20, hoje fechou aí na máxima do dia, né? Praticamente sem pavio, só que no semanal ele já está um pouco esticado, olha só. Fez esse movimento lindinho aqui, né? Esticou, voltou. Aqui poderia dar uma compra no semanal, que também é outra vantagem que dá, fala, não, vou parar de operar o diário e operar só o semanal, que é mais limpo. Mas também vai acontecer as mesmas coisas, né, no final das contas, e para operar um semanal, você vai ter stop em pips maior, precisa de mais dinheiro ainda para ficar com um risco menor, né. Enfim, mais uma reflexão aí ficando na mesa, tá? Mas está esticado, difícil de entrar agora, é um pouco perseguir preço aí, tá? Se for olhar só no diário, é compra, né? Mas olhando no contexto geral, tem que ir com calma, tá? Próximo ativo, Bolsa Brasileira, é outra que meio que deu uma violinada. Se a gente olhar o futuro aqui, então, olha só, hoje ele subiu forte, ele subiu 3,3% o futuro. Pegou o nosso stop também, foi quase $90 aí de stop, foi um stop pesado, e reverteu, e hoje fechou acima da média de 20. Outra que, se a gente olhar no mensal, ó, dá para comprar, né? Mesma coisa do petróleo, ó, tentam levar lá para baixo e não consegue. E no semanal ele chegou aí para baixo da média de 20 e tal, então esse encaixaria aí no filtro mensal e diário aí, ó. Daria para fazer, tem uma linha de tendência aqui, ó, também, no diário, enfim. Por fim, o último ativo, dólar, hoje subindo em 0,5, nós estamos com uma compra, uma venda no dólar real, né, compra do real frente ao dólar aí, que nós estamos carregando. Foi um pouco contra a gente, dentro daquela tese lá, ó, já deu duas velas contra a gente, contra o nosso lado da média, tá? Mas eu vou manter, porque eu ainda não fiz oficialmente a mudança na estratégia, mas se fosse o caso, seria fechar essa operação aqui e entubar esse prejuízo aqui, tá? Mas de toda forma, vamos lá, no mensal, ó, ele segue meio lateralizado, sem clareza. No semanal aí também bem próximo da média de 20, sem clareza também, né? Bem, olha só, tá bem lateralizado aí no semanal, tá? Vamos dar aquela olhadinha aqui no yield de 10 anos nos Estados Unidos, para encerrar. Olha só, a gente voltou a ganhar força, o yield de 10 anos aí, ó. Que é um pouco do que fez todo o movimento do dólar fortalecer nos últimos dias, né? Tá totalmente associado, né? E fez a gente tomar esse monte de stop na prata, até mesmo possivelmente na Bolsa Brasileira, tem um pouco a ver com isso aqui, né? O yield lá subindo e o dólar, isso atraindo o dinheiro para o dólar lá. Vamos ver como é que se comporta se a gente começa a ter uma tendência de alta aqui no diário. Beleza? Então o vídeo de hoje foi assim para fazer as nossas análises, como sempre, e também trazer essas reflexões, mostrar também tudo que eu tenho pensado e que nós vamos ter mudança na estratégia, mas eu vou trazer isso o mais breve possível aí, explicando como que vai ser uma terceira temporada do Sniper, certo? Então, vamos encerrando o vídeo por hoje. Não esqueça de deixar seus comentários, fala o que você acha, se tiver alguma coisa que eu falei aqui que você acha que faz sentido, que não faz sentido, alguma sugestão, como sempre é muito bem-vindo. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.